Eu queria apenas, antes de passar aos irmãos as perguntas, fazer um comentário que me foi lembrado sobre a situação, o cenário, a história existente ali no pano de fundo de Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade onde estava impregnada de práticas sexuais ilícitas e problemáticas. Então, ali existia muito prostituição e também homossexualismo. Homossexualismo, como sempre, você sabe, é padrão. Quando se fala de homossexualismo, também se fala de prostituição e devassidão, né? Aberrações sexuais. O homossexualismo está ligado a isso também. Ninguém diz, não, eu sou um homossexual e eu gostaria tanto de construir a minha família, de edificar a minha casa. Não, essa filosofia não existe nos homossexuais. Isso é farsa, é mentira, é engano. Homossexual, você encontra ele sempre pelos antros de prostituição. Inclusive tem uma estatística aí que diz assim, não, porque tantos homossexuais... Olha, morreram tantos héteros, mas homossexuais morreram não sei quantos, um caminhão de homossexuais foi assassinado. Ora, até nós, se frequentássemos os lugares que eles frequentam, também seríamos assassinados. Madrugada, 2, 3 horas na rua, se prostituindo, se drogando, até nós também seríamos assassinados. Isso aí é normal. Então não é por questão de... foi assassinado por ser homossexual. Não, não é verdade. Foi assassinado porque estava frequentando um ambiente que é propício a isso. Madrugada, de droga, de armas, de um... Tem que dar nisso aí. Então, a cidade de Corinto tinha esse cenário. Então, muita gente atribui que Paulo ali está dando um conselho porque ele queria conter o problema dali, ou seja, as prostitutas, elas cortariam o cabelo, elas teriam o cabelo cortado. E os homossexuais, por sua vez, os homossexuais, eles não tentam parecer homossexual, porque não tem aparência de homossexual. Os homossexuais tentam parecer mulher. Eles dizem, não, eu sou homossexual. Ué, e por que tu tá botando peruca de mulher? Por que tu tá se pintando igual mulher? Por que tá usando salto alto igual mulher? O camarada diz que é homossexual, mas ele quer parecer mulher. Ou seja, ele não tem com que se parecer. Essa é a verdade. Então, os homossexuais, por suas vezes, cabelo comprido. Então, a palavra de Paulo historicamente, teria se desenvolvido com base nisso. Já que as prostitutas estão usando cabelo curto e os homossexuais estão usando cabelo comprido, então eu vou trazer uma regra para a igreja se diferenciar disso. Ora, aceito, tá bom, entendi, Paulo, eu entendi. Mas eu não posso criar uma regra para a igreja por causa do mundo. Não, a igreja tem sua própria regra. E outra coisa, nós não nos confundimos com as pessoas por aparência física. Nós nos confundimos por prática. Né? Diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Aí, o vosso mestre come com os pecadores? Sim, mas todo mundo sabia que ele era o mestre. Ele estava com os pecadores, mas ninguém nunca o viu pecando, nem concordando. Então eu não posso criar uma regra para a igreja, porque o mundo está se comportando da maneira A, B, C ou D. Né? A crente não vai à praia. Por quê? Não, porque a praia está cheia de ímpios, cheia de gente cheia de gente envolvida no pecado. Então praia não é lugar de crente. Ah, é? Onde é o lugar de crente, então? Quando eu saio na rua, meu vizinho é satanista, o da frente é macumbeiro, o outro já matou, o outro já roubou, o outro... O que eu vou fazer no mundo? Eu tenho que sair desse mundo, então, não posso andar mais em ambiente nenhum. Então, eu não vou me privar da minha vida de alegria, de prazer, e com Deus,
tudo em santidade? Por causa de ninguém. Ah, mas um crente não pode usar bermuda. Ué, por quê? Não, porque os ímpios usam. Caramba. Então ferrou. Um crente não pode jogar bola. Por quê? Ah, porque o ímpio joga. Caramba, então ferrou. O ímpio come feijão? Então não posso mais comer. Caramba, ferrou. O ímpio come arroz. Caramba, então também não posso comer mais arroz porque o ímpio come. Eu estou me parecendo com o ímpio. Entende? São paranoias que não combinam, são coisas irreais. Então, este cenário aqui existia sim. Então, muita gente atribui em que a carta de Paulo fosse um conselho. Até aí, sim. No máximo, um conselho. Jamais um mandamento. Se ele dissesse, irmãos, olha, para que vocês não sejam confundidos com outros, tal, hajam assim, assim, assim. Vamos nos despir de toda aparência do mal, como ele escreveu em outros detalhes. Tá a nível de conselho, sim, mas só que quando ele terminou lá, ele disse assim, se alguém é profeta, se alguém é espiritual, reconheça que eu tenho mandamento do Senhor. Aí não. Aí não. Entre um conselho e um mandamento, existe um abismo intransponível. Nunca um conselho poderá se unir a um mandamento. E você olhar as duas coisas como uma coisa só. Não. Conselho é conselho. Mandamento é mandamento. E a maneira como Paulo fala, está parecendo claramente um mandamento para a igreja de Corinto. Isto se torna inaceitável, né? Até mesmo porque Jesus não poderia contrariar os seus conceitos já pré-estabelecidos no Evangelho, que foi Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, este é só um detalhe do pano de fundo, do cenário, dos fatos históricos que ocorriam sim naquela cidade, que foi lembrado muito bem pelo Alex no intervalo. Bem, nós temos perguntas, temos aí, nós vamos estar ouvindo a pergunta dos irmãos, depois nós vamos ver na internet. Pastor, no primeiro período, o senhor falou sobre o capítulo 11, onde Paulo disse que a mulher foi criada para o varão. Mas se nós chegarmos lá no início de tudo, em Gênesis 18, no Gênesis 2:18 diz assim, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele, para que o assistisse. Certo? Sim. Veja bem, o que Paulo diz ali, que a mulher foi criada por causa. Essa expressão aqui, a mulher foi criada por causa do homem. É um fato quando a leoa veio à existência por causa do leão, mas o leão também existe por causa da leoa. Um sem o outro, o projeto de Deus não se cumpre na procriação, quando ele diz que os animais se multiplicariam sobre a terra, que as árvores dariam conforme a sua semente, enfim. Então veja bem, o por causa aqui, o que eu mostrei, que ele deixa de ter um fundamento, porque antes que a mulher viesse à existência, quando Deus criou o homem, já havia dito para ele, sede fecundo. Então, a mulher não foi criada por consequência de o homem ter sido criado. Antes que Deus criasse o próprio homem, ele já tinha projeto de criar tanto o homem quanto a mulher. É disso que eu estou falando. Então, a mulher não foi criada por causa do homem. Se Deus tivesse criado primeiro a mulher e depois o homem, não alteraria em nada. Não alteraria em nada. Por quê? Porque ele já tinha projeto de criar tanto o homem quanto a mulher. Porque antes que a mulher viesse à existência, ele já tinha dito para o homem, sede fecundo. Já tinha dado a capacidade ao homem de reprodução. Então, a mulher não foi criada por causa do homem. Então, quando Deus olhou e viu lá está o homem. Criei o homem, lá está o homem. Está vendo como ele está sozinho? Ele não acha.
Eu sei que ele não vai achar ninguém para ele se satisfazer. Está ele perambulando de um lado para o outro. Agora chegou a hora de eu criar a mulher. Eu vou criar a mulher e ele vai ficar feliz. Ele vai ter alguém para conversar, vai ter alguém para compartilhar. Esse papo, irmão, de que o Adão conversava com o leão, com o tigre, com o dente de sabre, isso aí é coisa de criança, tá? Homem e animal nunca conversou. Não vai se confundir aquela história. Ah, a cobra falou. Não, cobra nunca falou, nem nunca vai falar, tá? Aquilo é simbologia, é o diabo que está ali numa simbologia. Então, Deus olhou, tá lá, ó. Criei tudo, botei o homem, e para o homem não foi achada uma parceira. Para o homem não foi achada uma adjutora. Agora eu vou criar. Foi e criou. Mas essa criação da mulher já era um projeto antes da fundação do mundo. Então, dizer que a mulher foi criada exclusivamente por causa do homem, dá-nos a entender que o projeto da criação da mulher é posterior, é depois da criação do homem. Não, isso não é verdade. O projeto da criação da mulher já é anterior à criação do homem. Então, sendo assim, eu não posso dizer que a mulher foi criada por causa do homem. Não posso. Porque eu reconheço que Deus já tinha, antes da fundação do mundo, o projeto de criar a mulher. Então não posso dizer que a mulher só veio à existência porque Deus criou o homem. Não posso. Se Deus quisesse inverter, ele invertia. Ele criaria primeiro a mulher, depois criaria o homem. Então não posso dizer que um é por causa do outro. Não. Se eu disser que um é por causa do outro, eu vou ter que admitir outras coisas mais profundas. Entende? Eu vou ter que quebrar a independência que existe entre homem e mulher, a individualidade que existe entre eles. Porque aqui, por causa da ideia de uma ligação que não existe individualidade. Ou seja, a mulher existe por causa do homem. Então ela está dependente de mim. Não, eu não vejo isso. Eu vejo cada um com seu próprio livre-arbítrio. A salvação, o ministério, tudo isso é individual. Temos mais perguntas? Ainda nesse contexto, professor, eu queria que o senhor me desse uma explicação. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto foi do varão tomada. Sim. Queria que o senhor me explicasse isso aí. Deus poderia ter feito o contrário. Vou criar a mulher, tá? Agora eu vou fazer a mulher cair num sono profundo. Fez a mulher cair num sono profundo. Tirou uma costela dela, ou sei lá o que, e formou o homem. Depois apresentou o homem para a mulher. Está aqui, ó, esse aqui vai governar sobre você. Esse aqui vai ser o teu senhor. Esse aqui vai ser o sacerdote. Ele que você vai obedecer. Você será submissa a ele. Está entendendo? O fato de Deus criar primeiro um ou primeiro outro não interessa. Interessa que já existia um projeto anterior. Um projeto que nós já detectamos ser ele antes da fundação do mundo. Quando eu falo antes da fundação do mundo, irmão, presta atenção. O planeta Terra tem 6 bilhões de anos. Você não consegue contar esse número antes de morrer. 6 bilhões de anos tem o planeta Terra. A existência do homem sobre a Terra é uma coisa de ontem. É uma coisa de outro dia. Está entendendo? A existência do homem sobre a Terra é uma coisa de poucos milhares de anos. Então, eu estou falando que entre a criação do mundo e o surgimento do homem sobre a Terra se passaram 6 bilhões de anos. Antes desses 6 bilhões de anos que antecedem a criação do homem, quando os dinossauros existiam sobre a Terra, os répteis gigantes, quando o mundo era completamente diferente,
Antes que o homem viesse à existência, 6 bilhões de anos antes, já existia um projeto de Deus de criar o homem e a mulher. Portanto, não tem nada de um ser por causa do outro. Já existia o projeto homem, mulher, já existia 6 bilhões de anos antes. Então, quando Deus veio e criou o homem, depois veio e criou a mulher não foi criada por causa do homem. A mulher foi criada que já era um projeto 6 bilhões antes, né? 6,5 bilhões de anos antes do homem vir à existência. Então é isso que eu estou dizendo. Para quem não entende, diz assim, a mulher foi criada por causa do homem. Mas para quem entende, diz, não, o projeto já existia antes que o homem existisse. Então a mulher não veio à existência por causa do homem. Por quê? Porque o projeto já é anterior ao homem. Agora, se Deus dissesse assim, bem, agora que eu criei o homem, eu cheguei à seguinte conclusão, vou criar a mulher. Ah, tá, agora sim. Aí sim, a mulher veio à existência por causa do homem. Porque Deus só decidiu criar a mulher depois que criou o homem. Então sim, a mulher veio à existência por causa do homem. Mas não, pela Bíblia eu detecto que Deus já tinha um projeto, 6 bilhões de anos antes que o homem existisse, Deus já tinha o projeto de criar a mulher. Então a mulher não veio à existência por causa do homem. Ela veio porque já era um projeto de Deus. Amém? É isso. Temos mais? Não? É uma pergunta da Samile. Pastor, como eu faço para saber se eu sou batizada no Espírito Santo? Esse costume que nós temos, né? João Batista usou essa expressão, e Jesus também teria usado, segundo alguns escritores, essa expressão num dos evangelhos, dizendo, sereis batizados com o Espírito Santo. Veja bem, nós podemos conhecer uma árvore como? Pelo fruto. O que Jesus diz quando ele fala da descida do Espírito Santo? Ele diz, vós sereis revestidos do poder, descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas. Testemunha é aquela que diz assim, não, isso aí eu vi, isso é verdade, não, pode me matar, mas a verdade é essa. Testemunha é aquela pessoa que tem convicção, testemunha é aquela pessoa que tem autoridade, testemunha é aquela pessoa que ninguém cala ela, não adianta argumento, não adianta blá, que ela mantém o pé firme, não, eu vi, não, eu ouvi, ninguém me contou, eu sei do que estou falando, eu tenho fundamento. E esse tipo de conduta só acontece por quem é revestido do Espírito Santo. O que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, porque a própria palavra batismo significa revestimento. Então, veja bem, como a pessoa vai saber se ela é batizada no Espírito Santo? Se ela tem autoridade. Se ela pode dizer assim, Satanás, cadê você? Aparece no meu caminho se tu é diabo suficiente. Ah, ali tem um demônio que está botando todo mundo para correr. Opa, cadê ele? Eu quero ir lá. Quero ver se ele é valente mesmo. Isto significa revestimento de poder, ou o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Agora, se a pessoa é aquela pessoa tímida, né? Acovardada, surge uma situação, não, irmão, não sei sobre isso não, eu vou chamar alguém lá para falar contigo. Ela não tem autoridade, ela não tem conhecimento, ela não tem veemência, ela não tem convicção de nada. Isso não é revestimento de poder, isso não é batismo no Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu sou salvo. Tá, pode ser salvo. Eu tenho o Espírito Santo, pode ter o Espírito Santo, mas não tem a autoridade dele. Como é isso? Vamos explicar esse negócio. Aqui na igreja, tem muita gente que é meu amigo, vamos assim dizer, todo mundo aqui é meu amigo. Aí alguém chega, é íntimo, está comendo comigo na minha mesa. Meu almoço, na minha janta, meu café da manhã, meu café da tarde, nós somos íntimos. Mas a pessoa sabe que quando ela sai de dentro da minha casa, que ela vem para a igreja, ela senta no banco
e ela não faz nada dentro da igreja. Ela tem a minha amizade? Tem. Mas ela tem a minha autoridade? Se ela chegar e meter a mão no microfone, eu vou dizer assim, irmão, o que você está mexendo aí? Se ela mexer numa mesa de som, eu vou dizer assim, o que você está fuçando aí? Se ela vier alterar alguma coisa do lugar, eu vou dizer assim, ei, irmão, o que você está mexendo aí? Quem te mandou fazer isso? Não, mas eu sou teu amigo, você é meu amigo, mas eu não te dei autoridade para você mexer aí. Assim é o Espírito Santo. Cremos em Jesus Cristo? Cremos. Somos templos do Espírito Santo, Ele está na nossa vida? Está. Mas eu não cheguei ao ponto de receber dele a autoridade que ele tem. Ele não me deu essa autoridade. Essa autoridade não vem por ele estar em mim e me conhecer intimamente. Essa autoridade vem depois de um processo. Então, muita gente tem o Espírito Santo, mas não tem a autoridade dada por ele. Quantos crentes você já ouviu falar assim, não, esse negócio de demônio não é comigo não. Não, poxa, a palavra é boa, mas eu não tenho coragem de falar isso aí não. Eu conheço que isso aí é a verdade, mas meu ministério é outro. Tem o Espírito Santo? Tem. Não vou dizer que não. Tem o Espírito Santo, mas não tem o revestimento de poder para realizar certas coisas, não tem força, não tem veemência. Então, ter o Espírito Santo é uma coisa, e ter o batismo no Espírito Santo, que é a autoridade do Espírito Santo para chegar, falar, fazer, organizar, é outra completamente diferente. Então, normalmente as pessoas têm o Espírito Santo, mas se as pessoas tivessem o batismo no Espírito Santo, o Rio de Janeiro estava incendiando. Você vê que a simples frase que nós temos, Bíblia sim, Constituição não, gera um problema para crentes. Por quê? Porque eles não têm o batismo no Espírito Santo. Eles não são batizados, não são revestidos. Se eles fossem revestidos do Espírito Santo, eles entenderiam que Bíblia sim, Constituição não, significa que nós estamos exaltando a Bíblia acima de todas as coisas. Eles não reconhecem isso por quê? Porque não tem o batismo no Espírito Santo. Isso para eles é forte demais. Mas eles têm o Espírito Santo? Pode ter o Espírito Santo. Uma pergunta da Márcia. Pastor, quando estou louvando a Deus, me dá um arrepio em todo o corpo e sai lágrimas dos meus olhos e sinto algo diferente. Isto é o Espírito Santo, pois estou preocupada. Não. Se o que você está sentindo é bom, te traduz alegria e paz, vá em frente. É de Deus, porque Deus se manifesta de muitas maneiras. Move e comove o nosso ser com muitos sentimentos, né? Normalmente, quando eu estou orando, eu começo a chorar. Eu digo assim, por que eu estou chorando? É uma maneira de Deus comover e uma maneira de Deus dizer assim, naturalmente você não choraria, mas sou eu estou movendo todo o teu ser e você acaba chorando. Então, como é que eu detecto que alguma coisa é ruim? Por exemplo, tem pessoas que falam língua estranha e é um mover de Satanás. A pessoa, na hora que ela está falando, ela sente o peso daquela coisa ruim nela, mas a língua dela se move, ela começa a falar língua estranha e profetizar. É o próprio Satanás. Mas se algum pastor fizesse o que eu já fiz, como exemplo, teve uma mulher que, aqui bem perto da gente, inclusive, numa Nova Vida aí, ela começou a profetizar dentro da igreja e falar língua estranha. E fala, pô, fulano, está uma benção a igreja, até a fulana está batizada no Espírito Santo, está profetizando, está falando língua estranha. Eu falei assim, fulana? É mesmo? Não demorou muito, eu tive a oportunidade. Você está profetizando lá na igreja, falando língua estranha? Deus é bom, isso, aquilo outro. Eu falei, vem cá, quando você fala língua estranha, você sente paz e alegria ou você sente um peso em cima de você terrível? Não, eu sinto um peso terrível em cima de mim. Eu sinto um pavor, mas eu vou falando, eu sinto uma coisa horrível. Falei, busca a Deus para que esse diabo não te leve para o inferno. Você não tem nada de Espírito Santo, o que você tem é uma possessão demoníaca. Não, mas o pastor falou que eu recebi o batismo no Espírito Santo. Procura saber o que Jesus falou.
Então, meu irmão, realidade é desse tipo. Quando o mover do Espírito Santo, ele te traz paz. Quando nós ficamos presos 18 dias, eu estava em plena paz e harmonia. Por quê? O Espírito Santo veio e falou assim, aí, é o meu plano, é o meu propósito, fica tranquilo. Lá estava eu na maior paz, falando de Jesus para um, falando de Jesus para outro, escrevendo os livros, esperando a hora chegar. Por quê? Quando você está envolvido no mover de Deus, você tem paz. Você tem tranquilidade, você tem aquela harmonia na sua vida interior. A sua volta pode estar um caos, maremoto, terremoto, vendaval e tsunami. Mas interiormente você tem paz se o que tem na sua vida é um mover do Espírito Santo. Agora, muita gente tem profetizado pelas igrejas, sabendo que não é de Deus, porque ela tem um maremoto dentro de si, mas porque está sendo exaltada, estão dizendo que ela está cheia do Espírito Santo, estão promovendo ela aos seus cargos, às suas promoções, ela começa a ocultar aquilo ruim que está dentro dela e deixa o diabo usando a sua vida dentro dos lugares chamados igreja. Então tudo isso existe. Então, se tem alegria, se tem paz, se o que sente se traduz como algo bom e a impulsiona a buscar a face de Deus, dobrar os joelhos e estudar a Escritura, esse tipo de coisa não é impulsionada pelo espírito das trevas. Se eu estou sendo impulsionado nessa direção, na direção da adoração, na direção da face do Senhor, se eu estou sendo empurrado nessa direção, só o Espírito Santo me empurra nessa direção. Amém? Uma outra pergunta da Márcia. Queria saber sobre um assunto que tenho dúvida, que é sobre o ato sexual, que dizem que tem que haver o ato sexual somente quando estão casados. Como Jesus aboliu a lei, como procede este assunto, pastor? Desculpe a minha ignorância. Isso não tem nada a ver nem com lei, nem com graça, isso é um conceito, né, da humanidade. Deus criou as pessoas para deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Serão ambos uma só carne, e aí tem uma série de estudos sobre as questões das palavras. Resumindo, Deus criou o homem para formar uma família, né? Isto é o que nós identificamos, a ponto de Jesus chegar para os judeus e dizer assim, no princípio não era assim, vocês estão falando aí em divórcio. Tudo bem, pela dureza do coração de vocês, Moisés deu essa carta de divórcio, mas o projeto de Deus não é esse. Isso acontece porque vocês são de coração duro. E cá entre nós ali, ele estava falando muito especificamente para homens, né? Por quê? Porque estava envolvido na cultura judaica, que era um horror. Você pode analisar em Malaquias capítulo 2, quando o profeta rasga o verbo especificamente a respeito dessa safadeza dos homens judeus largarem suas esposas para casar com outra de 12, 13, 14 anos. Porque isso era o que fazia parte da cultura judaica. Então Jesus rasga o verbo ali para os homens judeus por causa desse contexto. Então, o ato sexual é quando duas pessoas se assumem, quando elas têm compromisso. Senão é o que vira a promiscuidade sexual, vira uma fornicação. Fornicação é todo ato sexual, é chamado fornicação, mas nós chamamos de fornicação aquele ato sexual sem responsabilidade, né? Ou seja, vamos fazer sexo? Vamos embora. Usa aí uma camisinha, usa um anticoncepcional, você não tem compromisso comigo, eu não tenho compromisso contigo, o nosso compromisso é somente sexual, tá legal? Tá certo, tá beleza. Mas só que os cientistas dizem que a pílula, ela funciona em 99% dos casos. Os cientistas atribuem que a camisinha não é um meio sexual de prevenção em 100%. Aí numa dessa vem uma gravidez. E aí, como é que fica? Não, mas você falou, eu falei que eu não tinha compromisso contigo. Eu sei, mas aconteceu. E agora? A mulher segura a onda sozinha? Fica com o filho sozinho e o outro vai viver sua vida? Então, por isso que sexo é responsabilidade. Fazer sexo tem que ter responsabilidade. Tem que saber as consequências de um ato sexual. Tem pessoas que acham que nunca vai ter filho porque se toma
tem a prevenção de todos os veículos. E às vezes esses veículos que seriam para prevenção podem falhar. Então, irmão, coisas à parte, o padrão para sexo, se não estiver errado, ainda entendo que é o casamento. Que ninguém confunda casamento com certidão de casamento. Longe de mim tal coisa. Casamento para mim é compromisso entre homem e mulher. Se eles têm um compromisso entre eles, já que se gostam, querem fazer sexo, porque ninguém faz sexo com quem não gosta. Ninguém faz sexo com quem não se sente atraído de alguma maneira. Será que a minha cabeça é diferente da dos outros homens? Não. Eu acho que só se faz sexo com quem você olha e agrada. Não sei por aí como é que fica essas coisas. Mas para mim, sexo é ilógico se você olhar para alguém e dizer assim, ô pessoa feia, eu gostaria tanto de fazer sexo com ela. Na minha cabeça isso não funciona. Tudo bem, eu posso ser muito inocente, muito retrógrado, quadrado, redondo, triângulo, sei lá o que eu sou. Mas na minha cabeça não funciona. Então, já que agrada, quer se relacionar sexualmente, assumam-se, tenham um compromisso e vá em frente. Acima de tudo, claro, orar, buscar a direção, né? Então é isso que eu penso. Casamento, sexo é um padrão dentro do casamento. Pelo menos é isso que eu entendo a nível de escritura. É uma pergunta do Edilberto de Souza. Pastor, o que é válido da lei de Moisés nas boas novas? Pois no Evangelho do nosso Senhor Jesus não trata da questão do dízimo. Veja bem, o Evangelho de Jesus trata sim da questão do dízimo. Trata sim, né? Muita gente insiste em dizer isso porque não conhece Bíblia. Trata sim. O Evangelho trata disso porque Jesus viu uma viúva pobre ofertando lá na caixa de oferta em Israel. Ela foi questionada porque a oferta dela era muito pouca, mas Jesus falou assim, essa viúva deu mais do que todo mundo, porque ela deu do seu próprio sustento. Muita gente estava dando sobra, estava dizimando, sim, mas o dízimo não fazia a mínima diferença para aquelas pessoas porque eram ricas, era sobra. E Jesus falou, essa mulher que vocês estão criticando aí, dando pouco, na verdade era que deu mais. Não deu mais à vista de todos, mas deu mais mediante a necessidade dela. Ela tirou do sustento dela para dizimar. Então Jesus poderia ter dito assim, não, esse negócio aí que vocês estão fazendo de dízimo e oferta, isso está acabado. Jesus não deu nenhuma palavra contrária à oferta ao templo. Ao contrário, ele mesmo foi e pagou o dízimo. Lembra? Pedro, de quem cobram tributo os reis da terra? Pedro, vai lá, lança o teu anzol, tu vai achar um peixe. Nesse peixe que você pegar, o primeiro, abre a boca dele, tem um estáter. Paga o tributo por mim e por ti. O próprio Senhor Jesus pagou o tributo do templo. O próprio Senhor Jesus, podemos entender ali, não sei exatamente como é que funcionava esse tributo, eu poderia dizer, o próprio Senhor Jesus dizimou. Porque ele ia entrar no templo, ele ia para as dependências do templo e ele dizimou. Ele pagou o tributo, ele foi tributado. Ele não se esquivou daquilo. Outra coisa, uma palavra não precisa ser mencionada no Novo Testamento para que nós entendamos que a doutrina existe. Não. O simples fato de Jesus não se levantar contra nada do Antigo Testamento faz com que aquilo pule o muro e chegue até nós. O sábado, Jesus se levantou contra, então o sábado está abolido. A lei dos sacrifícios, Jesus falou, eu sou o Cordeiro de Deus, não diz a Bíblia? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não está a profecia, como ovelha muda foi levada ao matadouro? Ele não disse, Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Então Jesus é o cumprimento da lei. O que a lei pedia? Sacrifício, expiação pelo pecado. Ele se ofereceu pelos nossos pecados. Então,
Nós não precisamos achar Jesus lá dizendo, olha, dizimem. Não, se ele não colocou uma palavra contrária ao conceito da lei, simplesmente eu tenho que entender que aquele conceito permanece. Então, isso aí eu posso dizer, dentre tantas passagens bíblicas, né, que o dízimo, ele permanece sim para o Novo Testamento. Agora, às vezes as pessoas querem ir atrás de uma palavra, né? Não, a palavra dízimo, não é a palavra, são os conceitos. Jesus no Novo Testamento nunca disse, não matarás. Então agora eu posso matar, isso está lá no Antigo Testamento. Jesus não disse um monte de coisa que está no Antigo Testamento, então eu posso fazer? Não, eu tenho que entender o conceito que transpassa para o Novo Testamento e aquilo que Jesus coloca como barreira. Só que tem que estudar um pouquinho, né? É um comentário do Farney de Ipatinga, Minas Gerais. Sou crente há 23 anos e quando comecei a ouvir suas mensagens e estudando a Bíblia, vi realmente que aprendi mais conceitos de pastores ou que se intitulam pastores do que a própria Bíblia. Louvo e agradeço a Deus por ter encontrado este ministério. Realmente não sei nada de Bíblia, preciso aprender. Quero Deus, quero compreender mais e mais a Bíblia. Amém. Vá em frente. www.seminario1.com. É uma pergunta da Raquel, da Espanha. Ela diz assim, pastor, eu agradeço o seu estudo, pois me está ajudando muito, está abrindo muito o meu entendimento. Você deveria vir aqui na Espanha pregar. Aqui está precisando. As pessoas aqui só pregam visando dinheiro. Vêm muito daí do Brasil e falam que Deus mandou. E saem de igreja em igreja para vender CD e DVD com pregações visando dinheiro. É um retrato do tempo final da igreja, né? Qualquer hora eu vou lá na Espanha assistir uma tourada. É uma pergunta do Rodrigues. Pastor, como conseguimos diferenciar a voz do diabo, a minha e a do Espírito Santo em nossas mentes? Irmão, existe uma forma, não vou dizer existe uma fórmula, existe um caminho para isso. O caminho é intimidade com Deus, se aproximar de Deus. Porque Deus fala, mas às vezes eu estou espiritualmente falando em uma certa distância que sequer eu consigo entender que é Deus. Eu lembro que no começo da minha caminhada eu ouvi muito Deus, mas aquilo para mim era simplesmente o meu pensamento. Eu não conseguia discernir que aquilo era a voz de Deus. Às vezes eu estava nas situações mais adversas, e aquele pensamento atravessava assim a minha mente, e eu dizia assim, poxa, que coisa, e logo eu esqueci aquilo. Depois, com o caminhar da minha vida espiritual, eu fui entendendo que aquilo era Deus falando comigo. Então hoje, com o caminhar, com o estudar, com o orar, com se aproximar de Deus, as experiências foram sendo somadas, eu aprendi que aquilo é a voz de Deus. Então, existe sim um caminho para alcançar esse entendimento, essa misericórdia de Deus. Mas não é como as pessoas estão pensando por aí. Eu me converti, eu sou crente, Deus falou comigo. Não, não é assim. Uma vez eu lembro que eu estava dentro de uma igreja, houve uma situação, já contei isso, que uma irmã foi entregue uma profecia, e eram duas pessoas que tinham que se apresentar à frente da igreja, mas era uma situação de humilhação terrível. Eu falei assim, ninguém vai se apresentar nisso daí, né? Não fui eu que entreguei a profecia, alguém entregou a profecia, eu estou só lá, também na igreja. Quando uma irmã se levantou e falou, irmão, essa palavra é para mim e tal, e ela abriu o coração ali, se humilhou diante da igreja, declarando aquela situação, o caos espiritual da vida dela. E naquele momento que aquela irmã está falando à frente, o Espírito Santo falou comigo. Disse assim, diz para ela que por quanto ela se humilhou, ela vai ver o quanto a minha mão é gloriosa. Eu
eu vi aquele negócio, imediatamente eu fiquei na minha quietinha, eu falei, caramba, para mim era simplesmente o meu pensamento. Eu não soube discernir que era a voz do Espírito Santo. Aí tá, acabou a história, acabou o culto, caminho da roça, vim para minha casa, o negócio é uns 20 quilômetros de distância. Quando eu estou em casa, o telefone toca e era um profeta, uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo. Oi, como é que tá? Tudo bem? Tá, tudo bem, joia, tal. No meio da conversa, o homem vira e diz assim, olha, ontem, acho que esse telefonema foi no dia seguinte, não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte. Eu sei que o homem virou para mim e falou assim, olha, ontem você esteve numa igreja. Eu falei, estive. E lá Deus falou contigo. E você não entregou o recado de Deus. Eu falei assim, caramba, lá vem o cajado. Eu já sabia, eu falei, lá vem o cajado. Aí ele disse assim, mas Deus se agradou de você. Porque você não entregou por temor, você não sabia se era Deus. Outros no meu lugar, jogava no ventilador para se exaltar. Eu fiquei na minha. Deus olhou e falou, Deus se agradou de você. Porque você não sabia se era Deus ou não. Aí eu falei, puxa, agora eu já conheço o som da voz de Deus. Então, é uma caminhada, são experiências que vão nos levando a discernir as coisas. Por isso que eu não acredito quando uma pessoa mal se converte e já vem dizendo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. A minha experiência, não que alguém não possa ter experiência diferente, pode, mas eu acho que a coisa não é bem assim. Tudo nessa caminhada espiritual precisa de um tempo. Né? E cá entre nós, quando as pessoas começam muito cedo a receber coisas de Deus, normalmente se desenha um abismo diante delas. Não tem maturidade. O neófito, como a Bíblia diz, o novo convertido, se ele começar a receber muita coisa de Deus, ele começa a pensar que ele é melhor do que os mais antigos. Isso é um perigo. É um comentário do Farney. Ele diz assim, pastor, o que o senhor está falando é a mais pura verdade. Igrejas levantadas por homens criam regras que não passam de verdadeiros fardos pesados, que só servem para afastar os homens de Deus, anulando assim o sacrifício de Jesus. Esses pastores dizem, se cumprir as regras da igreja, vai para o céu. Se não cumprir, já está condenado. Saí de muitas igrejas por ver que não seguem a Bíblia, e sim as regras que os homens criaram para arrecadar. É isso aí. Nossa regra é a Bíblia. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Eu posso até pensar de um jeito, mas se a Bíblia mostrar de outro, é daquele outro que eu tenho que pregar. É naquele outro que eu tenho que viver. Acabou. Temos mais perguntas por aqui? Ninguém? Todo mundo muito sábio? Pastor, às vezes nós passamos na porta de igreja e vemos o dia da busca do Espírito Santo. Existe um dia para buscar o Espírito Santo e é certo buscar o Espírito Santo? Veja bem, às vezes as pessoas confundem muito, porque tem passagens bíblicas que dão um duplo sentido. Por exemplo, tem uma passagem bíblica que Jesus falou assim, se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo, não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Né? Então, pode ficar entendido de que simplesmente eu chego, Deus me dá o Espírito Santo. Aí ele me deu o Espírito Santo. Não, a Bíblia mostra uma regra. Quando eu creio na obra redentora de Cristo, quando eu creio nos projetos de Cristo ao morrer na cruz pelos meus pecados e decido aceitar esse sacrifício do Senhor Jesus, a Bíblia me dá um entendimento que mediante essa postura, o Espírito Santo passa a fazer morada na minha vida. Então, esta é uma regra que nós identificamos na Bíblia, um conceito bíblico bem fundamentado. Agora, se eu permanecer em Cristo e aprofundar a minha vida espiritual, eu vou ver outras coisas que são fruto do Espírito Santo. As igrejas por aí, elas mentem, elas enganam, porque nada melhor do que um culto chamado culto da busca do Espírito Santo.
Só que tu não vê ninguém dar testemunho de que recebeu Espírito nenhum, né? Você não vê ninguém falar que, minha vida mudou, por isso, por aquilo, eu comecei a entender a Bíblia, eu comecei a entender mais as coisas de Deus, eu comecei a orar mais, eu comecei a ter visões, sonhos proféticos. Não existe testemunho de coisas espirituais. E eles estão lá toda quinta, ou todo sábado, todo domingo, na chamada busca do Espírito Santo. Essa história de dia para buscar o Espírito Santo não passa de uma mentira, um engano, uma patifaria e uma maneira de atrair público. Porque não existe dia para se buscar o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo dizendo, não, hoje quem chamar por mim, eu vou até lá ver quem é que está gritando. Hoje, mas amanhã não, amanhã ninguém me perturba, que amanhã é dia de eu ir curtir uma praia, pegar uma onda. Mas hoje é o quê? Hoje é quinta-feira, hoje é o dia que eu vou me manifestar. Quantas pessoas já ligaram para cá? Pastor, qual é o dia da busca do Espírito Santo aí? Todo dia, irmão. Não. E o dia da família? Todo dia. Não, qual o dia assim do culto da palavra? Todo dia. Aqui todo dia é dia de tudo. O que o Espírito de Deus quiser manifestar, em cada instante, em cada momento, em cada dia, ele manifesta. Agora eu vou dar regra. Não. Hoje, irmãos, nós vamos clamar pelo Espírito Santo. Irmão, agora hoje não. Esse dia aqui é dia de família. Tá. Agora, irmão, esse outro dia aqui é o dia da palavra. Irmão, esse outro dia aqui, de preferência uma sexta-feira, é o dia da prosperidade. Meu irmão, será que a pessoa não é capaz de parar e ver que está sendo enganada? Por quê? Porque ela está se submetendo a regras de conduta que o Senhor Jesus nunca ensinou. O que falta? Ensino bíblico. Mais perguntas? É uma pergunta do Edilberto de Souza. Pastor, você como sacerdote da geração de mártires, como faço para fazer parte desse exército? Pois me identifico com suas pregações e até opiniões, sem puxa-saquismo, pois eu não sou desse tipo. Que bom. Fazer parte desse exército, como eu sempre falei, né? As pessoas têm que esquecer o conceito igreja. Amém, meu irmão? O conceito igreja está extinto. Ninguém tem que, se Deus chamar para congregar aqui, venha e não seja rebelde, porque se não vir, o projeto de Deus não vai se cumprir. Se Deus disser, vai e senta lá, vai e senta lá. Mas se Deus não disser, meu irmão, se você estiver orando, Deus não der essa direção, vai seguindo Jesus de onde você estiver. Quem está na Espanha, quem está na Alemanha, quem está em Londres, quem está na Argentina, nos Estados Unidos. Nós temos acessos do mundo inteiro nos trabalhos da geração Jesus Cristo. Geração Jesus Cristo, ou melhor ainda dizendo, acima disso, restauração não é uma igreja. Restauração é um mover espiritual. Por isso nós estamos lá, armazenado www.seminario1.com e www.tupirani.com. Estamos com a voz da restauração ali, armazenada. As pessoas têm que ter acesso àquilo ali, não ser preguiçoso, tem que ir para ali e estudar. Ali tem coisa que dá para estudar uns 3 anos, ir para ali estudar, se formar ali no mover do Espírito Santo, que é restauração, e dali fazer a obra, pelo computador, pessoalmente, distribuindo CD, pregando. Então a questão não é, ninguém vai fazer parte desse exército por vir sentar aqui, não. Todos farão parte desse exército, se entender o mover do Espírito Santo, que é restauração, e se enquadrar nele. Aqui no meu lugar, outros pastores estariam dizendo diferente. Irmão, tu quer fazer parte desse exército? Tem que vir sentar aqui. Tem que vir fazer número aqui. Isso é uma mentira e eu sei muito bem do meu ministério, do meu chamado, da minha missão. Ninguém tem que estar procurando igreja. Hoje não tem.
tem que se enquadrar no mover. O mover hoje é restauração. E restauração hoje só se aprende comigo. Amanhã pode ser diferente, mas hoje se aprende comigo. Como? Está de graça, não cobramos nem um centavo. Acessa lá e baixa à vontade. Porque este é o mover do Espírito Santo. E Jesus não me autorizou criar um site para as pessoas estarem comprando mensagem. Não, está lá, de graça. Ninguém tem desculpa de dizer, não conheci, não aprendi, nunca ouvi falar. Porque hoje o mundo está ouvindo falar daquele conteúdo lá no SkyDrive. Aquilo ali está impactando o mundo inteiro. Ainda tem os irmãos aí criando coisas em inglês, que também já estão assim com acessos fenomenais. Países que antes nós nem ouvíamos falar estão acessando os nossos trabalhos em inglês. Então, esta é a obra. A obra não é uma igreja. A obra é um mover do Espírito Santo. E o mover hoje é restauração. Quem estiver dentro vai seguir. Quem estiver fora está caído e não adianta. E o futuro vai mostrar isso. Mais ninguém? Então, irmãos, vamos agradecer a Deus nesta hora.